Hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua, o santo dos milagres, o protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos e protetor dos pobres. Este é o canal Encontrando com Deus, onde você se encontra com Deus através da escuta do Evangelho diário, dos salmos e das várias orações que a igreja nos ensina. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe. Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. Filho de uma família nobre e rica, teve sua formação inicial pelos cônegos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar recolhido. Por isso, aos 19 anos, contra a vontade de seu pai, entrou para o mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, onde ficou por 2 anos. Como tinha uma grande biblioteca à sua disposição, aprofundou-se nos estudos e na oração. Foi transferido para Coimbra, um importante centro de estudos de Portugal, onde ficou por 10 anos. Foi ordenado padre em Coimbra e já se observava nele o dom da palavra, que junto com seu grande conhecimento tornou um grande pregador. Em Coimbra, o padre Antônio conheceu os freis franciscanos e se entusiasmou pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o Evangelho. Tornou-se frei franciscano e mudou-se para o mosteiro de Francisco de Assis. Frei Antônio foi para o Marrocos pregar o Evangelho e no meio do caminho ficou muito doente, sendo forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco foi desviado e foi parar na Sicília, Itália, em um grande encontro de mais de 5.000 frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras, onde Antônio conheceu pessoalmente Francisco de Assis. Após conhecer Francisco, Frei Antônio passou 15 meses como um eremita no Monte Paolo. Por enxergar os dons que Deus deu a ele, Francisco chamava-o de Frei Antônio, meu bispo, e o encarregou da formação teológica dos irmãos do mosteiro. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele foi enviado a Roma para tratar de assuntos da ordem com o Papa Gregório IX, que ficou impressionado com sua inteligência e eloquência e o chamou de Arca do Testamento. Francisco tinha uma força irresistível com as palavras. Então, Francisco o nomeou como o primeiro leitor de teologia da ordem. Logo depois, mandou-o estudar teologia para ensinar seus alunos a pregar ainda melhor. Juntavam-se às vezes mais de 30.000 pessoas para ouvi-lo pregar e muitos milagres aconteciam. Após a morte de Francisco, foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco. Antônio é considerado o santo dos milagres, pois durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. É considerado o protetor das coisas perdidas, o protetor dos casamentos, o protetor dos pobres. Redigiu sermões, tratados sobre a Quaresma e os Evangelhos, que estão impressos em 2 grandes volumes de sua obra. Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Logo após sua morte, os meninos da cidade saíram a dar a notícia: o santo morreu. Em Lisboa, os sinos das igrejas começaram a repicar sozinhos, e só depois o povo soube da morte do santo. Ele também é chamado de Santo Antônio de Lisboa, por ser sua cidade natal. Antônio faleceu em Pádua, Itália, em 13 de junho de 1231 e foi canonizado em 30 de maio de 1232, menos de um ano após sua morte, pelo Papa Gregório IX. Santo Antônio, rogai por nós.
Oração a Santo Antônio de Pádua. Ó Santo Antônio, o mais gentil dos santos, teu amor a Deus e tua caridade com suas criaturas fizeram com que fosse digno de possuir poderes miraculosos. Motivado por este pensamento, peço-te que formar o pedido. Ó gentil amoroso Santo Antônio, cujo coração estava sempre cheio de simpatia humana, sussurra minha súplica aos ouvidos do doce menino Jesus, que adorava estar em teus braços. A gratidão do meu coração será sempre tua. Amém.